Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso programa, com essa edição aqui no meio do dia, no Mundial Telenotícias. Esse é um programa de análises e opiniões sobre os principais fatos do dia no Brasil e no mundo. No fim de semana, que se aproxima, daqui a 2 dias, nós temos eleições no Congresso Nacional, começando pelo Senado Federal. E a expectativa é de que os nomes que estão correndo por fora acabem ficando mais fortes do preferido e anunciado até agora, que seria o de Davi Alcolumbre, que já esteve, inclusive, na presidência da Casa e não agradou a muita gente. Vamos falar também sobre um tema que causa muita polêmica, que também abordamos no programa de quarta-feira à noite, que é a interrupção da gravidez. O Supremo, na pessoa do ministro-presidente, disse que já está pronto para pautar essa questão tão logo ele sinta que dê para pautar. Então isso é muito complicado. Ele disse isso em Zurique, na Suíça, naquele evento LEAD. Nós vamos falar sobre isso e mais algumas outras coisas no programa de hoje, que vai contar também com o comentarista Carlos Dias. A gente volta daqui a pouquinho, vamos abrir agora um espaço para o nosso apoiador. É bem rapidinho e eu espero por aqui. Até já. Olá, Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez, junto dessa nossa grandíssima audiência, para falarmos desse produto que caiu na graça do povo, o Articular. Gente, entenda uma coisa, o remédio de farmácia, ele funciona como um anestésico, ele é um analgésico, ele vai tirar sua dor ali durante 2, 3 horas, o efeito da química começa a passar, a dor volta de novo. Por quê? Porque o problema, o que está causando a dor, o motivo, não está sendo tratado. A cartilagem que hoje não existe mais no teu joelho, na tua coluna, não está sendo recuperada. E é por isso que a dor ela não passa. Se você não tratar o problema que ocasiona a dor, você fica preso no sistema farmacêutico. E é por isso que o Articular, gente, ele dá esse resultado. É por isso que o Articular, hoje, ele acaba com o sofrimento do povo. Porque ele é um produto que foi criado exatamente para acabar com o problema, com o motivo que causa a sua dor. Resolver o problema, a dor desaparece. É simples assim. Você não vai precisar ficar tomando pro resto da vida. Ele é um tratamento que vai botar um ponto final naquela dor intensa do joelho, daquela dor na coluna, naquela dor no quadril. Porque dentro da cápsula desse produto tem o mesmo ácido hialurônico. O mesmo ácido hialurônico que foi usado no meu joelho, eu mandei colocar dentro da cápsula. Só que não tem só o ácido hialurônico. Ele tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico. Então essa fórmula é uma fórmula que foi muito tempo estudada, testada em diversos organismos, e eu falo pra você, nós somos o melhor produto ortopédico do Brasil, segundo a Anvisa e Ministério da Saúde. Por quê? Esse produto ele alcança a maior pontuação de resultado em pouco tempo. É o produto que tem o melhor resultado com menos tempo. E é o que eu costumo dizer. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer esperar. E se você também não quer esperar e tratar, colocar um ponto final nessa artrite, nessa artrose, nessa bursite, tendinite, fibromialgia, você que não aguenta mais gastar dinheiro com medicação, então ligue e peça o seu Articular aqui, 0800 591 4391, 0800 591 4391. E para quem ligar hoje, vou mandar de presente, começando pelo Ora Pronobis, é o queridinho do povo, todo mundo adora Ora Pronobis. É ótimo para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, problemas intestinais. Você também que tem problema circulatório, ele é ótimo, gente. É Santa Planta, né? Conhecido como Santa Planta. Ora Pronobis concentrado, é o Gold esse aqui, tá? E ainda recebe também 2 pomadas massageadoras. Gente, são pomadas de fabricação própria, tá? Pomada Ice, que é aquela pomada que você vai usar na manhã, e a pomada Hot, que é a que esquenta, que você passa de noite. Essa que esquenta de noite, gente, é maravilhosa. Ela tem ácido hialurônico dentro da pomada. Gente, é resultado garantido. Pode ter certeza que você vai mudar de vida. E além dessas pomadas, você ainda recebe 2 aparelhos de massagem. O primeiro é aquele tapete que você coloca os pés em cima dele, ele faz 16 tipos de massagem, melhorando a circulação. Quem tem varizes é ótimo. E também recebe o aparelho de massagem, aquele que coloca nas mãos, a pistola massageadora, gente, é maravilhoso, para fazer massagem localizada. Tudo isso recebe na porta de casa. E o pagamento só pro finalzinho do ano. Pagamento pro finalzinho do ano, então aproveita e liga. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo.
Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias e a hora da verdade se aproxima no Senado. E será mesmo que os senadores vão consagrar Davi Alcolumbre de novo como presidente do Senado? Tem muita gente que diz que ele vai ser apenas uma continuidade da gestão calamitosa de Rodrigo Pacheco. Só para se ter uma ideia e recordarmos um pouco, em 31 de dezembro de 2020, o então presidente do Senado, que era ele, Davi Alcolumbre, arquivou 38 pedidos de impeachment apresentados desde 2019, isso mesmo. E desse total, veja, de 38, 36 eram contra ministros do Supremo Tribunal Federal e 2 contra o Procurador-Geral da República, na época, Augusto Aras. A maioria dos pedidos direcionados aos ministros do STF tinha como alvo o ministro Alexandre de Moraes, que conduzia inquéritos sensíveis para o Palácio do Planalto. Alcolumbre justificou os arquivamentos alegando ausência de requisitos formais e falta de justa causa, conforme parecer da Advocacia do Senado. Vamos falar agora sobre isso com alguém que está o tempo todo dentro do Congresso Nacional, que é o comentarista Carlos Dias. Seja muito bem-vindo, Carlos. Depois desse registro histórico, você acha que Davi Alcolumbre mudou de ideia, mudou a personalidade e o que pensa sobre os pedidos de impeachment, ou vai continuar do mesmo jeito? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Primeiro, boa tarde, uma alegria imensa de estar com você, né, com aqueles que nos assistem, mas eu sou um comentarista político, uma análise econômica, com a idade que tenho, não tenho mais capacidade de estudar medicina, então eu não sou um psiquiatra, então não teria como analisar bem mudanças de perfis, de comportamento, né, de políticos, né, embora isso seja uma coisa muito normal entre eles, né? Então, eu acho que a questão do Alcolumbre é um pragmatismo que a política brasileira está levando a classe política de uma maneira geral e o maior partido da estrutura política que se tem hoje, pelo menos na Câmara, que é o PL. Então, esse pragmatismo ele pode, sim, criar algumas confusões, alguns problemas, mas eu acho que não temos solução agora. Qual é a candidatura que poderia, contra esse sistema do Centrão e ampliado pela força, né, questão do Poder Executivo e do próprio Judiciário, que influencia nas eleições internas na Câmara e do Senado, qual é a solução que a gente teria em termos de candidato? Não temos nenhum com força, né? Então, a questão do Hugo Mota na Câmara é praticamente também consolidada e também do Alcolumbre. Então, eu acho que a resposta para nós dessa realidade é uma ampliação da força política eleitoral. Então a gente tem que parar de divisões no campo da direita, do campo conservador, né, para a gente escolher e ter candidatos efetivos nossos, fazer maioria para poder fazer um presidente de uma Câmara e do Senado. Caso contrário, os arranjos com o Centrão, que é um poder efetivo e deve ser reconhecido em qualquer análise política, né, vai passar necessariamente por uma conversa com essas estruturas que dominam o país ao longo de tantos anos. Lembrando que o PT fez. E a conversa que o PT teve com esse Centrão lá atrás, o que foi? Foi um mensalão. Liderado pelo Roberto Jefferson, né, que todo mundo sabe do escândalo, José Dirceu e Roberto Jefferson nisso. Então, o que acontece? O diálogo foi feito, a parceria foi feita. À custa de quê? Da destruição do país, à custa da inflação, à custa da ampliação do endividamento e da impossibilidade do país crescer. Que o país, ao longo desses períodos todos, só faz voo de galinha. Não tem absolutamente um PIB consistente, que já repetimos aqui várias vezes. O Brasil era para estar crescendo 7, 8, 9, 10 por ano. E hoje está comemorando 2,3, o que é uma estagnação profunda. Fruto de quê? Da classe política que a gente tem. Então nós precisamos pensar sobre isso. Tá, e com relação à Câmara, já que você tocou no assunto, você acredita que será uma continuação do mesmo? Já que Hugo Mota ele é uma espécie de afilhado de Arthur Lira?
Eu vejo o seguinte, nós estamos num ano pré-eleitoral, perfeito? Então, alguma coisa pode sair de um planejamento muito fechado, hermético, tanto no Senado quanto na Câmara, porque muitos senadores vão para a reeleição, né? Então, você vai ter 2/3 do Senado em eleição e, logicamente, os 513 deputados na Câmara Federal. Então, eu acredito que alguma coisa possa desalinhar do interesse, vamos chamar, majoritário do sistema em relação a isso, porque a preservação do mandato é fundamental, porque quem não tiver mandato não tem absolutamente nada, nem amigo tem, porque não existe amigo na política, existe interesse. Então, eu acredito que esse alinhamento com o governo, que apoia inclusive a candidatura do Hugo Mota, não se consolide em temas muito pesados, porque se nós olharmos a economia, apesar de uma grande arrecadação que nós temos, né, estamos batendo recorde, nós continuamos tendo déficits constantes. Então, isso é um crescimento do endividamento, ampliação da inflação, né, a questão, por exemplo, da elevação da taxa Selic, consolidada, a projeção do ano é 15%. Então, o que se vê é que não vai haver muito espaço para uma negociação política e uma negociação eleitoral, porque vai precisar explicar para o eleitor por que você apoia um governo que está destruindo a economia, que o ministro diz para você parar de comer laranja e trocar fruta. E o Brasil exporta 80% da fruta da laranja consumida no mundo. Então você vê, não é falta de oferta, né? É falta de eficiência em termos de administração pública. Mas aí a turma está começando a sentir isso, né, Carnal? O presidente, na pesquisa feita pelo Poder, né, Data, do site Poder 360, mostrou aí uma queda na popularidade do presidente, chegando a 51%. Mas não foi isso aí que ele conseguiu para ser eleito, 51%? Então seria justo a gente dizer que já é praticamente a totalidade, né, do eleitorado petista insatisfeito com o presidente? Ô Paulo, eu fico sem graça de fazer sempre uma piadinha, mas 51 é um número bem interessante, né, em termos do presidente, né? Então, é o que normalmente... Eu acho o seguinte, é um número até elevado, né, pelo que a gente tem observado em termos de medidas desastrosas, né? Essa questão do PIX, a questão permanente de você ter uma ampliação de arrecadação e retirar do setor produtivo cada vez mais recursos e colocar numa máquina que não coloca o país em avanço, ao contrário, permanentemente em estagnação. Então, eu acho que a situação do Lula em particular e do PT extremamente difícil. E, em função disso, acho muito improvável que qualquer político, mesmo da base, e não do PT, né, mesmo da base, com apoio, por exemplo, citamos agora do Hugo Mota e uma base que vai o eleger, arrisque o seu mandato num suicídio político de apoiar, por exemplo, o Lula numa perspectiva dessa. Então, eu vejo que o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, caminha para um crescimento, para uma pressão popular fortíssima para a sua liberação de candidatura, tá certo? Porque cada vez mais você vê que o Bolsonaro tem ganho capital político e aqueles que têm saído dessa orientação, por exemplo, nas disputas que estamos vendo nas duas casas, estão sofrendo consequências externas da opinião pública, do campo conservador, então, e da direita. Então, eu acho que essa situação de fidelidade a esse projeto não vai existir. É apenas uma conveniência nesse primeiro momento de formar a base da estrutura de comando das duas casas, e aí ao longo do ano, em função da sensibilidade da estrutura política, dos interesses políticos, aí as coisas vão se conformar. Mas eu confesso a você que não acredito num alinhamento, nem mesmo com o Supremo Tribunal Federal. Porque em alguns momentos vai ter que haver uma ruptura, porque quem ficar marcado negativamente nessa eleição, a chance nesse período, a chance de reeleição se torna muito pequena. E a esquerda está ficando cada vez mais isolada no mundo, no continente americano, né, aqui no Brasil, todo mundo se isolando. Veja, o governo brasileiro conseguiu
superar, em termos de arrecadação, né, provenientes de impostos, 2 trilhões de reais. 2 trilhões de reais é um recorde, Carlos. E mesmo assim não está dando. Não está dando por quê? Porque o dinheiro está sendo muito mal gasto. Entendeu? A dívida pública é imensa. E aí, veja bem, com essa arrecadação, se o governo tivesse sido responsável no seu planejamento de gastos, ia sobrar dinheiro para muita coisa boa, para ser feita muita coisa boa. Melhorar a saúde, a educação, a segurança, tudo isso. Porque, veja bem, é a primeira vez que nós temos uma arrecadação desse nível, proveniente de impostos. E o dinheiro não está dando. E o governo está envolvido em pedaladas. Né? Os 6 bilhões, que não consegue explicar de onde que esses 6 bilhões vieram, né? Do pé de meia. A questão de querer fiscalizar a movimentação da sua base eleitoral ficou ruim. E o governo está perdendo espaço, inclusive, no seu curral eleitoral, que é o Nordeste do país. Então, quer dizer, fica difícil essa turma que está aí reverter essa situação, emendar esse vaso de cristal quebrado para disputar as eleições de 2026. Não vai dar. Não vai dar, a não ser que fizesse realmente um milagre. E o milagre aí poderia ser o corte de gastos, ou seja, reduzir para menos da metade o número de ministérios. Aí sim poderia dar resultado, mas isso o governo não quer fazer de jeito nenhum. Por quê? Porque é cego, não consegue enxergar o que está na sua frente, não é isso, Carlos? Eu vejo assim 3 problemas muito clássicos assim na questão econômica. Primeiro é o seguinte, os programas sociais. Né? Na medida em que você só fabrica pobre, com uma política econômica totalmente desalinhada do crescimento, então você cada vez mais precisa ampliar as políticas sociais. Políticas sociais, elas são para uma superação de dificuldade em determinado período e uma possibilidade das pessoas se autoalavancarem posteriormente, mesmo tendo o apoio do governo, que na verdade o apoio do Estado é o apoio da sociedade. Nenhum de nós quer ver nossos irmãos famintos nas ruas. Nós queremos que eles tenham uma superação desse problema, mas que eles vão para o campo produtivo, para o trabalho, para o crescimento. Mas o governo não tem esse planejamento. O governo tem um planejamento de ampliação dos programas sociais, isto é, colocar a fábrica de pobres cada vez mais em atividade. O segundo ponto, entra a malandragem empresarial, que sempre está atrás de um subsídio e quer um subsídio do governo. Então não quer competir abertamente, não quer melhorar seus custos, não quer investir em inovação, absolutamente nada. Quer um subsídio, quer seja ele do ponto de vista financeiro, a longo prazo de financiamento, ou outra vantagem qualquer competitiva no mercado que atua. E o outro ponto que faz, o terceiro, que faz essa engrenagem travar, é que para isso acontecer, o governo precisa ser refém permanente de quê? Do que você citou, do endividamento. Então ele precisa emitir constantemente dívida para poder sustentar essa alavancagem que ele faz, tanto do setor privado patrimonialista, quanto desses que o próprio governo quer criar dessa fábrica, que são seus eleitores. Então, essa situação gera inflação, ampliação de custos, preços altos, endividamento crescente e também nesse endividamento está incluso aí a questão da rolagem da dívida, o pagamento da dívida. Então você tem tanto rolagem quanto pagamento, então você pressiona a estrutura de endividamento do Estado. Então o Estado fica amarrado nessa condição. Então não tem como sair. Então a questão aqui é muito clara, é a política do governo. Tornar tanto uma classe empresarial refém e tornar também uma classe empresarial refém que deseja ser, tá certo? E a outra, infelizmente, como não tem opção, não quer ser refém do governo, mas ele não tem outra saída, porque as oportunidades, por exemplo, educacionais, a oportunidade de crescimento e investimento privado do país não existe, então não gera emprego. O que gera emprego é o setor privado. Não é o endividamento do Estado. O Estado gera emprego, como você falou aí, para 40 ministérios e coloca o ministro da comunicação agora, vou chamar do marketing, né, para dizer que o governo está agindo muito bem.
vai cacifar as estruturas de comunicação tradicionais, né, com mais dinheiro, com mais investimento de dinheiro, nossos impostos extorquidos do setor produtivo, para produzir um conjunto de informações falsas de uma realidade que as pessoas estão vendo. Vai lá tentar comprar uma laranja, não consegue, né, porque o preço está alto e tem que escolher uma outra fruta, né? E uma recomendação do ministro, né, do governo. Vai no supermercado comprar um saquinho de café, 1 quilinho de café, também não consegue. Vai comprar um saquinho de 5 quilos de arroz, não consegue mais. Está cada vez mais difícil. E o governo fica nisso aí. Vai, como você disse aí, vai gastar uma grana violenta na produção desses vídeos aí, tentando humanizar o presidente, como se isso desse certo, como se isso fizesse a cabeça do eleitor. O eleitor fala, olha, ele é gente como a gente, está apostando no pobre cada vez mais, na ignorância do pobre, para que o pobre não consiga enxergar a realidade que está vivendo. Aí fala, não, esse é um presidente nosso, porque se identifica com a gente, fala errado, é pobre, coisa e tal. Essa é a ideia da SECOM, né, pelo que a gente vê na produção desses vídeos, que são vídeos caros, para tentar passar uma imagem subliminar, uma mensagem subliminar, que não cola mais, não adianta. Você vai lançar isso aonde? Vai contratar esses influenciadores digitais, né, naquela brigada, né, de profissionais que ficou, né, revelado aí no passado, ou seja, para tentar convencer as pessoas, todo mundo trabalhando a favor do governo, para tentar convencer as pessoas daquilo que é inexplicável, vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil. E só tem coisa ruim, né? Porque os caras não percebem e vão só tomando decisões mais complicadas. Num recente encontro em Zurique, lá na Suíça, o ministro-presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que vai colocar em pauta para votação a questão dos envolvidos no dia 8 de janeiro. Só que vai ficar complicado isso também, porque a Polícia Federal revelou em seu relatório que não havia uma organização financiadora daqueles movimentos. Opa! Se não havia uma organização financiadora, uma organização econômica dando suporte àquilo ali, então não houve uma organização criminosa. Como é que se dá um golpe? Golpe de quem? Como é que é um golpe de Estado? Então ficou complicado, porque agora todo mundo está vendo, de repente eles já estão procurando aí uma saída para amenizar a situação, porque não dá mais para sustentar aquela narrativa, né, Carlos? A narrativa de golpe ficou muito escancarada. Você tem o Donald Trump botando uma tremenda pressão lá fora, falou que está de olho no Brasil, agora as pessoas sabem que ele está de olho no Brasil, que não era lorota, que não era conversa, né, de assessor ou de interlocutor. Ele falou do Brasil, que vai taxar o Brasil, que vai bater de frente, porque o Brasil, junto com a Índia e todos os países do BRICS, cobram tarifas altas dos Estados Unidos, então significa que ele sabe muito bem aonde está o Brasil e o que está se passando no Brasil. Aí os caras vão botar mais lenha na fogueira? Os caras vão cutucar a onça ali com a vara curta? Vai dar ruim. Então, de repente, já era hora mesmo de começar a colocar as coisas em seu devido lugar. Um caminhão de batatas que começou a andar. Nessa sacudida, as coisas começam a se ajustar. Uma das coisas que o ministro falou, que preocupou bastante, é que ele diz que já está liberada para colocar em pauta a votação no plenário da Corte, que é a interrupção da gravidez. Oh, boy! Interrupção da gravidez, sendo que a Constituição Federal já trata deste assunto. É uma coisa que precisa acabar. Os caras abriram e eles precisam fechar, eles precisam terminar essa questão que eles colocaram em voga, ou seja, polemizaram. E como é que vai ser isso? Antes de a gente avançar nessa questão, eu sei que você está lançando um livro, Carlos, sobre essa questão, e é um livro que fala sobre a inconstitucionalidade da prática da interrupção da vida no Brasil, ou seja, da interrupção da gravidez. Nós já estamos
com o livro na tela e eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho. Carlos. Olha, Paulo, isso é um tema central do Brasil. Isso ganhou muito fluxo e rapidez no período da ex-ministra Rosa Weber, né, que deixou o Supremo Tribunal Federal, quando se aposentou, com essa pauta extremamente negativa de avanço da eliminação da vida humana intrauterina. Então, ela fez um grande desserviço e se despediu de uma maneira, eu diria, muito triste, né, para aqueles defensores da vida, aqueles que compreendem o valor absoluto. A própria Constituição, e esse livro trata desse aspecto, né, do significado central do que é a inviolabilidade da vida humana, que está no caput do artigo 5º. Está lá, inviolabilidade da vida humana. Então, não tem hipótese, por exemplo, daquilo que é inviolável ser violado. Quer dizer, então, não tem como interpretar diferente, né? A questão é muito mais de língua portuguesa do que de teses jurídicas. Então, quem sabe falar um bom português entende o significado das palavras, o peso delas empregado, e num contexto de ordem legal, as palavras são estudadas de uma maneira clara porque elas têm consequências nas suas interpretações. E tem questões, por exemplo, que não cabem interpretação, que é o caso da inviolabilidade. Quando você fala que é uma coisa inviolável, o que você pensa logo? Está fechado, inexpugnável, não tem como penetrar, é prerrogativa fundamental. E a própria Constituição, no artigo 1º, fala, por exemplo, da dignidade humana. Então nós estamos falando de um inocente no ventre materno que foi por uma ação violadora de um criminoso em relação a uma mulher, a conjunção carnal gerou essa criança, então ela é que vai pagar, ela também vítima, tanto quanto a mãe, ela que vai pagar com a sua própria vida o crime daquele que a própria Constituição diz que não pode ser tirado da sua vida, porque no próprio artigo 5º, lá no inciso 47, fala claramente que não haverá penas na linha A, de morte. Só tem uma possibilidade de pena de morte no Brasil, que é a questão de guerra, que está lá, se não me engano, no artigo 85 ou 87 da Constituição. Só nesse aspecto, mas quando tiver em guerra. Então você pode eliminar alguém. Fora isso, não existe. Então, por exemplo, a pessoa que viola a mulher, e eu estou falando essa linguagem para não ter interrupção de YouTube, etc., o que acontece? Ele não pode ter a sua condenação a uma prisão perpétua, que a Constituição não permite, e também a pena de morte. Mas um juiz, quer seja de primeira instância ou mesmo o Supremo Tribunal Federal, pode determinar uma pena de morte para uma criança que é vítima de uma ação de um criminoso, que essa justiça não pode condenar à morte e nem a prisão perpétua. Quer dizer, isso é ilógico. Então, quer dizer, quando a Constituição de 88 foi promulgada, o artigo 128 do Código Penal ele foi revogado, porque dizia que em caso de estupro era possível, perdão de ter usado a palavra, haveria a possibilidade de você eliminar a pessoa. Então, não tem, a Constituição já faz outro perfil, fala exatamente da dignidade da pessoa humana, que é base fundamental, está lá no artigo 1º, dos princípios e fundamentos da Constituição, e o artigo 5º também é cláusula pétrea, e fala claramente que não há possibilidade de você eliminar uma vida humana, independentemente da condição que ela esteja ou da forma que ela foi concebida. Então, esse trabalho, esse livro, na verdade é uma explicação extremamente didática do significado disso tudo que nós estamos conversando aqui, provando que não há possibilidade constitucional dessa prática de eliminação de crianças no ventre materno no Brasil. Então, é basicamente isso. Gostaria que as pessoas lessem, apoiassem essa matéria, porque ela vai estar em discussão no Congresso Nacional, porque passou na Comissão de Constituição e Justiça a admissibilidade dessa PEC, que é chamada PEC da Vida. Vai se estabelecer uma comissão especial para exame do mérito, e a partir daí se vota na Câmara, se vota
no Senado. Então a opinião pública precisa estar esclarecida e qualquer ato que o presidente do Supremo queira tomar será uma violação não só da Constituição, mas também de um ato que está sendo melhorada, vamos chamar assim, a interpretação do significado da inviolabilidade, para poder ficar exatamente mais do que explícito, porque embora não precise, mas a PEC é para isso, para explicar que não existe a possibilidade da eliminação da vida humana no seio materno, né, na intrauterina, e aí, se esse processo está sendo colocado em exame na Câmara, não há porquê o Supremo Tribunal Federal emita algum tipo de antecipação de decisão sobre essa questão que é muito crucial para nós. Agora, os parlamentares têm que andar rápido, né? Porque o ministro disse que já está liberado para votar. E aí como é que vai ficar? Se ele vota pelo sim, se o plenário vota pelo sim, muitas vidas serão ceifadas até o Congresso Nacional entrar em ação. Então o Congresso precisa de agilidade. Carlos Dias, chegamos ao final desse nosso programa, agora aqui no meio do dia. Muito legal pelo seu esclarecimento. Espero que as pessoas adquiram, né, o seu livro para poder entender como é que está essa situação, para ficar sabendo mais sobre a PEC e entrar nessa luta aí. É uma questão extremamente polêmica, mas é uma coisa que precisa ser debatida, precisa ser esclarecida. E quanto mais informação a gente tiver a respeito, melhor. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado mesmo. Eu que te agradeço muito essa oportunidade e finalizo dizendo o seguinte: isso não é uma questão de quem é a favor ou contra. A Constituição está escrita dessa forma. Então você tem que cumprir a lei. Não é questão de ser, eu sou a favor dessa situação ou eu sou contra essa situação. Isso é irrelevante. O que precisa olhar é o seguinte: o que a Constituição diz? A Constituição veda. Então, se a Constituição veda, quem quiser modificar a Constituição, que use um instrumento. O Supremo Tribunal Federal não pode, absolutamente, mudar cláusulas pétreas. Nem o Congresso e nem o Supremo. Obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe a todos. É isso aí. Tchau. E nós chegamos ao final desse programa e eu aproveito para pedir para você se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, porque isso nos ajuda bastante. A gente cresce e se fortalece aqui na plataforma. É muito importante, porque o nosso compromisso é esse aí, é analisar o fato e trazer a verdade, nua e crua. Doa a quem doer. Muito obrigado pela companhia e nos vemos mais tarde, na segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias, às 17h45. E eu espero por você. Até lá.